A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma meditação na palavra do Senhor aos irmãos que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. Repetindo, para aqueles que desejam ler em suas Bíblias, Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a bendita palavra do Senhor, o nosso Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença neste momento. Louvamos o teu bendito nome, te adoramos, te agradecemos porque o Senhor até aqui nos deu vida, nos deu o sustento, tem cuidado de nós, Pai querido, tem nos livrado do mal. Graças a ti, Senhor Todo-Poderoso. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem feito todas essas bênçãos, esses benefícios nas nossas vidas, Pai, e por isso nós louvamos o teu nome, Pai. Pedimos em nome de Jesus que neste momento o Senhor prepare as nossas mentes e os nossos corações e nos ajude a entender a tua palavra, a qual nós vamos meditar, Pai querido. Que a tua palavra, ela gere em nós um fruto bendito, Pai querido, de conhecimento, de crescimento, de arrependimento, Pai querido, de mudança, Pai. Corrige por intermédio da tua palavra aquilo que precisa ser modificado nas nossas vidas, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a sermos, Pai, mais semelhantes a Cristo Jesus, o teu Filho, o que é o propósito do Senhor, é santificar-nos por meio da tua palavra, Pai. Guarda teu povo, Senhor, livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos, Senhor, do vírus, Pai querido. Guarda, Senhor, aqueles que estão fracos, fortalece-os, Pai, renova suas forças, Pai, e que essas verdades, Pai querido, sejam aplicadas à vida de cada um que escutar esta palavra. Eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Irmãos, o livro de Apocalipse ele é um livro de revelações sobre Jesus e a sua igreja. Inclusive, nós podemos ler um pouco a respeito disso na abertura do livro. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, a sua introdução nos dá uma ideia do propósito, do objetivo do livro. Nos diz assim o texto bíblico de Apocalipse 1, do 1 ao 4. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, nós vemos que é um livro escrito pelo apóstolo João, que afirma uma bem-aventurança ou
uma alegria ou felicidade aos que leem e guardam os princípios que estão contidos neste livro. O livro de Apocalipse, apesar desta característica profética que aponta para os últimos acontecimentos, para as coisas dos últimos tempos antes da vinda de Cristo Jesus, não deixa de ser um livro que, ao mesmo tempo, é prático e que nos mostra algumas coisas importantes. Dentre essas coisas estão, que Jesus ele tem o total controle da igreja. Então, isso o livro do Apocalipse nos mostra. Jesus é aquele que controla a igreja, é aquele que guarda a igreja, é aquele que não permite que nenhum mal aconteça à sua igreja, que não permite que as portas do inferno prevaleçam contra ela. Isso é e sempre será assim. Também o livro do Apocalipse nos mostra que Jesus ele tem o total controle da história. Cada acontecimento, desde a fundação do mundo até o seu final, até o seu desfecho final, está debaixo do controle de Cristo, está debaixo do controle de Deus, e nada acontece sem a permissão e sem a vontade deles. O livro do Apocalipse nos demonstra também que a perseguição do mundo e do diabo, eles não podem destruir a igreja. Exatamente porque a igreja está guardada pelo Senhor, está guardada pelos seus anjos. Então, a igreja pode sofrer grandes perseguições. Nós podemos ver pessoas mártires, pessoas morrendo na igreja. Mas o mundo e o diabo não podem destruir totalmente a igreja. O livro do Apocalipse ele nos mostra e nos ensina que os inimigos que perseguem a igreja, eles serão vencidos. E isso é significativo para nós, inclusive no tempo em que nós estamos vivendo, em que grupos políticos, como por exemplo, podemos falar do STF, o Superior Tribunal Federal da nossa nação, que era para cuidar das leis do nosso país, neste momento ele interfere na Constituição brasileira, e manda fechar as igrejas e se levanta como um inimigo da Igreja de Cristo. Pois esta palavra, esta certeza de que os inimigos da igreja serão vencidos, nos consola, porque eles não prevalecerão contra a igreja. Também o livro de Apocalipse nos mostra que os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja ela vai desfrutar das bem-aventuranças, da alegria eterna na presença de Deus. Irmãos, Jesus Cristo ele determinou que o apóstolo João escrevesse cartas às 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Por quê? Porque antes de manifestar o juízo dele ao mundo, ele manifestou a igreja, ou seja, ele mostrou para a igreja o que ele pretendia fazer. Nós devemos de considerar que as cartas elas foram originalmente escritas para as igrejas da época, as 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. No entanto, as 7 igrejas elas representam a igreja de todas as épocas, com as suas virtudes, com os seus problemas. Quando nós olhamos para as virtudes da igreja, para os elogios que Cristo dá para a igreja, nós vemos elogios em aspectos da igreja dos nossos dias. Quando nós vemos as repreensões que o Senhor faz à igreja, nós vemos também problemas e repreensões que a igreja precisa nos nossos dias. O que permite que, olhando para cada uma delas, para cada uma das cartas, e as estudando com uma visão, sob seu aspecto espiritual, é possível nós tirarmos importantes aplicações de princípios para a vida da igreja hoje e para a vida daqueles que somos cristãos e servimos a Deus na sua igreja nos nossos dias. As 7 cartas elas vão apresentar, irmãos, uma estrutura muito semelhante entre si, na maneira como elas foram escritas. Elas são compostas por uma apresentação da parte do Senhor, ou seja, o Senhor se apresenta para cada igreja com uma característica específica e que tem relação com o nosso entendimento daquilo que o Senhor é. Em segundo lugar, nós vemos o Senhor elogiando
as virtudes da igreja. Cada uma das cartas o Senhor elogia as virtudes da igreja. Em terceiro lugar, nós vemos o Senhor reprovando pecados e fraquezas que cada igreja tem. Aí ele dá uma chamada de atenção na igreja. E em quarto lugar, nós vemos as promessas que o Senhor faz à sua igreja. Nós vemos esse aspecto aí da parte do Senhor. 4 aspectos diferentes. A carta à igreja de Éfeso, ela é uma carta que ela pode ser considerada para a igreja de maneira geral, pelos princípios que ela contém. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era o centro do culto à deusa Diana. E ela também era a sede do templo jônico, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, irmãos. Ela era uma cidade mística, cheia de superstições, e também era um centro do culto ao imperador. Naquela época, o mundo era dominado pelo Império Romano, inclusive a Ásia Menor. E nesta cidade da Ásia Menor, Éfeso, tínhamos ali um centro de culto, de adoração ao imperador, que era adorado como um deus. Então, neste local não apenas reinava o misticismo cheio de idolatrias, mas também havia uma forte perseguição àqueles que buscavam ser fiéis a Deus. Havia também, em virtude desta idolatria, muita imoralidade na cidade de Éfeso. Esse era o panorama da cidade como ela se apresentava e em meio a qual o povo de Deus era alcançado pela sua graça e o servia. Nós vamos começar olhando para essa carta vendo a apresentação de Cristo a esta igreja. E o texto bíblico nos versículos 1 e 2, ele nos diz assim, do capítulo 2 do livro de Apocalipse: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, nós vemos aqui uma apresentação que, se nós não olharmos para o contexto da carta, ela tem um certo enigma. Todavia, o livro de Apocalipse ele é um livro que tem símbolos que são explicados ou pelo próprio livro ou pela palavra de Deus. Então, quando nós olhamos ou para o contexto do livro, ou nós olhamos para a palavra de Deus como um todo, sempre nós temos um símbolo que encontra alguma significação. No caso desta apresentação do Senhor Jesus, quando nós olhamos para o capítulo 1 do livro de Apocalipse, no versículo 20, nós encontramos a explicação para esta apresentação. O que significa as 7 estrelas e os 7 candeeiros, qual é o significado deles? Diz assim, Apocalipse 1:20: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui nós temos a explicação, irmãos. 7 estrelas representam os 7 pastores. Os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Jesus Cristo é aquele que tem nas suas mãos os pastores e os membros da igreja. E nas suas mãos o seu povo está seguro. É também, como diz o texto bíblico aqui, o que anda em meio às igrejas. Essa é a declaração do texto. Mas para nós cristãos, esta precisa ser uma certeza, uma convicção de fé, que significa que as nossas mãos, as nossas vidas, elas estão guardadas e protegidas nas mãos do Senhor. De maneira que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. E foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, nós temos algumas palavras do Senhor dizendo o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então aqui nós vemos a afirmação do Senhor de que aqueles que pertencem ao Senhor estão nas suas mãos. O Senhor Jesus é aquele não apenas que está assentado à destra de Deus, mas que anda no meio da sua igreja. O Senhor, ele está presente, o Senhor, ele se faz presente na vida do seu povo, em meio às suas famílias. Ele prometeu que estaria conosco e estará. E isso deve fortalecer a nossa fé, isso deve fortalecer a nossa confiança no Senhor a cada dia. Não estamos sós. Em segundo lugar, o Senhor elogia a sua igreja. Nos versos 2 e 3 e no verso 6 nos diz assim a palavra do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso como sendo uma igreja trabalhadora e perseverante. Fica claro pelas palavras do Senhor que a igreja, ela era uma igreja fiel a essa doutrina. Anteriormente, Paulo já havia alertado a igreja a respeito dos falsos mestres, a respeito dos falsos apóstolos. Veja o que Paulo, na sua despedida da igreja de Éfeso, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz aos presbíteros da igreja. Atos capítulo 20, os versos 29 e 30. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então aqui uma palavra de Paulo. Após a sua partida surgiriam em meio à igreja lobos devoradores. Agora eles haviam chegado à igreja, na pessoa dos falsos apóstolos, na pessoa dos nicolaítas, e a respeito dos quais o Senhor declara que tanto a igreja quanto ele os odiava. Odiava a sua obra. Os falsos apóstolos, irmãos, eram líderes falsos, ensinando doutrinas contrárias ao verdadeiro evangelho, com objetivos equivocados, egoístas, interesseiros, com o propósito de obter vantagem e lucro em cima da igreja de Cristo. Os nicolaítas, ainda que o livro de Apocalipse ele não nos forneça elementos suficientes para afirmar quem eles eram, há estudiosos que dizem que eles eram um grupo falso em meio ao cristianismo, ou de falsos cristãos descomprometidos, contaminados pelo pecado. Algo semelhante aos gnósticos que estavam surgindo em meio à igreja, e que, quando nós olhamos para a carta de João, que nós estamos estudando também todas as quartas-feiras, nós vemos que João escreveu para as igrejas ali da Ásia Menor, aonde está Éfeso, uma carta alertando a igreja contra os falsos mestres, contra aqueles que estavam ensinando falsas doutrinas em meio à igreja, alertando a igreja e chamando eles a tomarem uma postura em defesa da fé cristã, fundamentados na sã doutrina, nas verdades da palavra de Deus. João escreve às igrejas da Ásia Menor, defendendo a genuína fé cristã, a verdadeira palavra de Deus. E aqui nós vemos novamente
O próprio Senhor Jesus, escrevendo através de João, agora especificamente para a igreja de Éfeso, falando ou alertando a igreja e dizendo para a igreja que é favorável à igreja porque a igreja não suporta esse tipo de gente, não tolera esse tipo de gente que não tem compromisso com a verdade de Deus, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com a santidade. A igreja de Éfeso, irmãos, ela foi elogiada também por ser uma igreja que trabalhava, que estava envolvida na obra de Deus, que sabia o papel que devia de exercer. Os membros da igreja não eram apenas assistentes de culto, mas não eram apenas espectadores. Eles sabiam o que cada um tinha que fazer e eles entendiam a igreja como um corpo cujo cabeça é Cristo. Um corpo onde cada membro tinha a sua função, tinha seu papel e, descobrindo ela, exercia em favor da igreja e em favor da glória de Deus. Porque é esse o desafio da igreja, fazer parte de um corpo e exercitar-se em meio a esse corpo, em meio a este povo. Este é o papel da igreja de Deus, servindo uns aos outros em amor. Esse é o papel da igreja e nós precisamos entender este papel como tal. Esse é o grande desafio do povo de Deus. Éfeso, irmãos, também é dito a respeito dela aqui, dentre os elogios, que ela era uma igreja perseverante na tribulação. É como nós vimos no início, em nossa introdução, dois grandes problemas que existiam, os principais deles eram o culto ao imperador e o culto à deusa Diana. Muitos cristãos efésios estavam sendo perseguidos e até mortos, mas eles estavam prontos a enfrentar as provações pelo nome de Jesus. Nós temos muito o que aprender com esta igreja, pois muitos que se chamam cristãos em nossos dias, eles querem a salvação, mas não querem a vida de santidade, não querem a verdadeira conversão. Eles querem as bênçãos de Deus, mas eles não querem o Deus que abençoa. E é importante que, como Igreja de Cristo, nós entendamos os dois princípios e queiramos ambas as realidades. Não é que nós não devamos desejar a salvação, fato é que os verdadeiros cristãos são salvos em Cristo. Mas também nós devemos de desejar o aspecto da santidade na salvação como algo presente nas nossas vidas e que dá testemunho de Deus ao mundo. Não é que nós não devamos querer as bênçãos de Deus. Bênção é algo importante, é o fruto de uma verdadeira vida cristã, de uma verdadeira vida de obediência, de santidade, de fundamentação na palavra. Todavia, essa vida, como eu disse, ela é fruto, essas bênçãos, elas são fruto de uma vida de comprometimento com Deus, de relacionamento com Deus, de comunhão, de oração a esse Deus, de conhecimento deste Deus. Quando nós somos essas pessoas, as bênçãos de Deus vêm para as nossas vidas. Éfeso era uma igreja assim, nós precisamos, como igreja e como indivíduos, sermos assim também. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos a repreensão de Cristo para a igreja. Os versos 4 e 5 nos dizem assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus Cristo, ele repreende a igreja de Éfeso porque ela abandonou o seu primeiro amor. O significado dessa repreensão, irmãos, refere-se ao problema da igreja, de ser uma igreja ortodoxa, uma igreja conhecedora da sã doutrina, uma igreja fundamentada na palavra de Deus, e esse deve ser um dos compromissos ou um dos aspectos da igreja. Mas uma igreja que perdeu a alegria, uma igreja que perdeu a satisfação da comunhão com Cristo.
É como alguns relacionamentos conjugais que, com o passar do tempo, caem na rotina, perdem o brilho dos primeiros anos. As pessoas já não dedicam-se mais a uma a outra, o marido não se dedica à esposa, a esposa não se dedica ao marido da mesma maneira, a comunicação já não é mais a mesma, os relacionamentos vão esfriando, alguns deles até acabam, lamentavelmente, em divórcio. Esse princípio muitas vezes acontece com alguns que são servos de Cristo, esse processo, vamos dizer assim. Aqui, nessa passagem, nessa repreensão, é como se Jesus Cristo estivesse dizendo, em outras palavras, para os crentes de Éfeso: você não ora mais a mim como você orava. Você não sente mais o mesmo prazer em ler e meditar na minha palavra. Mas você não tem mais alegria em estar na minha presença. Irmãos, nós abandonamos o nosso primeiro amor quando somos capazes de analisar os outros e não somos capazes de analisar a nós mesmos. É quando nós vemos problemas doutrinários, distanciamentos de Deus, falta de prática da palavra na vida dos outros e não nos damos conta dos problemas que estão presentes na nossa vida. É quando a nossa dedicação à palavra, e a dedicação é algo que a Bíblia nos ordena, que nós sejamos zelosos, dedicados pela palavra de Deus. Todavia, esse zelo, essa dedicação, ela precisa vir com o amor ao Deus da palavra, com a comunhão, com a intimidade com esse Deus, e não separada dela. Meus irmãos, Cristo, no entanto, ele é o Senhor amoroso da sua igreja. Cristo é aquele que ama a igreja. Ele não apenas aponta os erros para que os irmãos de Éfeso pudessem corrigir, mas ele chama a igreja a olhar para si e a recordar aonde se desviou do caminho certo. Arrepender-se e voltar ao relacionamento correto. Esse é o chamado do Cristo amoroso. É um chamado de amor, é um chamado de misericórdia, é um chamado que visa o perdão e a restauração da igreja. A promessa é de que, se não houver o arrependimento, o candeeiro vai ser tirado. Mas primeiro há uma chamada ao arrependimento, há uma repreensão, há um alerta. E só se repreende aqueles que se amam. Jesus alerta a sua igreja. Jesus dá tempo para que a igreja se conserte. Mas aí então chega o tempo do juízo. No caso de Éfeso, o juízo que veio sobre a igreja é que com o tempo ela deixou de existir. Hoje nós não temos mais uma igreja em Éfeso. Quarto e último ponto: a promessa de Cristo para a igreja. Uma verdade a respeito da igreja, tanto em Éfeso quanto a igreja em todos os lugares e épocas, é que vai sempre haver um remanescente fiel, irmãos. Veja o que o Senhor diz no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, sempre vai haver um remanescente que vai vencer. Sempre vai haver aquele que vai perseverar até o fim. Aqueles que, mesmo quando a maioria não segue a orientação de Cristo, em lembrar aonde caiu, em voltar à prática das primeiras obras, eles voltam às práticas que agradam a Deus, ao relacionamento sincero. Por isso a promessa da árvore da vida, que está no centro do paraíso, ela é uma garantia de que vai valer a pena as lutas, que vão valer a pena
as tribulações, as correções. Um dia, irmãos, nós vamos estar no paraíso de Deus, usufruindo dos benefícios eternos desta árvore da vida, da comunhão com o Senhor, das belezas eternas que nos aguardam, da presença para todo sempre do nosso Deus e da alegria indizível de estar na presença dele. Por isso, todo o trabalho que nós tivermos nesse tempo, todas as lutas, todas as tribulações, vão valer a pena. Tenhamos essa certeza, nós temos uma promessa aqui. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu quero concluir a nossa meditação. A carta à igreja de Éfeso é uma carta que nos apresentou princípios de fidelidade a Cristo, princípios de fidelidade à sua palavra, de preservação da sã doutrina e de uma posição firme contra os inimigos da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo ela nos ensinou que, ainda que seja importante a fidelidade e o conhecimento da palavra, eles devem andar junto com o nosso primeiro amor, que é o relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, nos mostrando que há recompensas eternas para a fidelidade. Eu quero concluir fazendo apenas uma aplicação. Jesus hoje está no meio do seu povo. Jesus hoje é aquele que anda em meio às famílias cristãs. E quando ele anda entre nós, o que é que ele está vendo? Que elogios ele faz a nós, como igreja que somos? Que exortações ele tem para nós? Será que existe entre nós alguém que perdeu a alegria do primeiro amor? Será que existe entre nós alguém que precisa se arrepender e voltar ao Senhor? E se existe, que mudanças nós precisamos fazer? Olhemos para esta palavra e ouçamos o que o Espírito Santo tem a nos dizer, a nos orientar. Como ela mesmo diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus ele nos abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de meditarmos na Tua palavra, de olharmos para esta carta que o Senhor destinou primeiramente para a igreja de Éfeso, mas que também, Senhor, deve ser destinada a nós, a nossa análise, a nossa interpretação, a aplicação das verdades nela contidas à nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos a nossa fé bem fortalecida, bem fundamentada no Senhor. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a vivermos em obediência a Ti, à Tua vontade, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, a sermos trabalhadores, perseverantes, como nós vemos aqui, como os irmãos desta igreja eram, enfrentando, Senhor Todo-Poderoso, os inimigos da fé cristã, sejam eles quais forem, Papai. Ajuda-nos também, Senhor, a vivermos o nosso primeiro amor, o nosso relacionamento santo, nosso relacionamento próximo, nosso relacionamento íntimo contigo, Papai. Abençoa as nossas vidas nesse sentido. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a sermos fiéis e perseverarmos até o fim, Pai querido. Até aquele dia em que nós encontraremos com o Senhor na eternidade. Abençoa teu povo, abençoa cada um que vai assistir, Senhor Todo-Poderoso, esta mensagem e edifica as suas vidas. É o que eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.